Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos deixar o like e se inscrever no canal, certo? Hoje falaremos sobre o livro 4 da História da Magia por Eliphas Levi. Livro 4, que inclusive traz aquele contexto sobre túmulos, sobre é, Santa Genoveva, Fredegunda, fala sobre o Império Romano, né? Ele foi se expandindo e tal. Então, antes da gente começar essa aula, é importante eu saber o seu feedback. Então, no finalzinho do vídeo, pessoal, coloca nos comentários o que é que você achou dessa aula, certo? Dá uma verificadinha aí se você está inscrito, se inscreve para sempre estar recebendo nossos vídeos, verifica também o sino de notificações, é muito rápido e simples, e vai no like, ó, no joinha, muito obrigado. Então, magia entre os bárbaros. A igreja foi se expandindo, o império e tal, né? E o que é que acontece? A magia negra ela vai recuando, a feitiçaria ela vai recuando, e se esconde nas províncias bárbaras. Levi conta o caso de Filínio. Uma certa pessoa que morreu e começou a visitar, entende? Começou a aparecer de repente para o seu amante. Aí os pais se deparam com ela e ela estava em estado fria e pálida. E aí os pais chamam ela pelo nome e o corpo apodrece e ela morre novamente. Vou explicar uma coisa para vocês aqui, muito importante. Essa história, o Levi ele traz, claro, com. Depois vocês pausam e lê direitinho tudo que tem ali. Mas eu quero que você entenda por que Levi está trazendo essa história e em qual contexto. Ele traz dentro de um contexto sobre necromancia, rituais que envolvem mortos, ok? E vampirismo. O vampirismo não é somente dentro de um cemitério que a gente vai encontrar. Às vezes uma pessoa com inveja, ela é uma vampira astral sem saber, ok? Ela exerce vampirismo, ela absorve a sua energia que é emanada pela sua aura, sem nem perceber às vezes. E uma coisa muito importante é saber que existem entidades, obsessores, que se apresentam pra gente, às vezes até no âmbito da mediunidade mesmo, e a gente tem que examinar direitinho. Isso inclusive foi uma coisa que o Kardec ele teve que aprender, ok? Sobre essa questão de espíritos que vêm para zombar e se apresentam como pessoas da nossa família. Nem tudo que reluz é ouro, ok? E outra coisa, sobre rituais de cemitério. O Levi ele deixa aqui muito bem claro também, olha só. Não se mexe impunemente com túmulos, nem com o mundo dos mortos. A gente conhece, né? Algumas tradições, algumas culturas que trabalham com alguns rituais dentro do cemitério. Sobre a questão de ser certo ou errado, eu não vou entrar aqui nesse mérito porque cada um com sua tradição, né? A gente tem que respeitar as pessoas. Mas aqui no nosso canal a gente trabalha com magia branca, com coisa limpa. Tá? Não estou falando que esse tipo de ritual é sujo. Mas eu quero que você entenda uma coisa. A energia. Vamos conversar aqui uma coisa muito simples. Ó. Você pode até fazer o ritual dentro do cemitério. Entrar lá, fazer uma oração, uma prece e tal. Agora, a partir do momento, vai me desculpar, tá? Eu tô criticando isso aqui. Apenas isso aqui. A pessoa ela abre um túmulo, pega o osso do cadáver, faz rituais com aquilo ali. Chega do lado de uma pessoa que morreu em 1800 e pouco, numa tumba. Faz um ponto, faz um sigilo, um pantáculo ali. Coloca um monte de vela em forma de pentagrama e começa a invocar coisas que às vezes não tem nem conhecimento, mas se apresenta como uma entidade da sua própria religião, mas às vezes não é. Cuidado, tá? Muito cuidado, porque a areia do cemitério, só pra você ter uma noção, morre pessoas todos os dias. E são enterradas pessoas boas e ruins. Existe toda uma egrégora de morte dentro do cemitério, ok? Existe toda uma egrégora ali dentro ali. Toda uma vibração, uma energia ali dentro. As pessoas se aproveitam disso até para destruir a vida dos outros. Lembrando, tá? Eu estou explicando aqui dentro de uma questão didática. Eu já vi pessoas pegar areia de cemitério e colocar na unha e passar no cabelo de uma pessoa que ela não gostava e o cabelo cair e nunca mais crescer. Eu já vi pessoa pegar areia de cemitério, botar no sabão líquido da outra. Já ouvi falar disso e depois o pessoal foi fazer uma perícia, descobriu que tinha de fato areia de cemitério dentro do shampoo da moça que colocou. E misteriosamente a menina morreu. Ninguém sabe do que foi que morreu, só morreu. E também já vi casos de pessoas pegar um vaso de planta, colocar areia de cemitério ali dentro, entregar aquele vaso de planta para uma pessoa que ela ama muito, tá? Aí de repente aquela pessoa que ela ama muito começou a entrar mosca dentro de casa, que antes não tinha mosca dentro de casa. Não entrava inseto dentro de casa, mas começou a aparecer.
O marido, no instante, para de gostar dela e começa a se envolver com a amante. O filho que não gostava de pornografia começa a se masturbar dentro do quarto. Aí aquela energia densa de pornografia fica... Nossa, olha, é um vendaval de coisas, tá? Então, assim, ele dá um alerta sobre vampirismo e necromancia aqui, tá? Muito importante também falar sobre a questão da influência do que a gente vê e o prazer que a gente sente. A nossa cama é um lugar sagrado. Não é qualquer pessoa que pode entrar, sentar na nossa cama. Em especial pessoas casadas, tá? Ah, minha amiguinha, meu amiguinho tá sentando aqui. Olha lá, cuidado. Sua energia é uma. É uma. A deles é outra. Você não sabe onde ele sentou. Às vezes a pessoa que chega na sua casa de visita, ela sentou no banco da rua, onde tinha sentado ali uma pessoa que estava com energia extremamente telúrica. Aí vai lá, do banco que sentou na rua, senta na sua cama. Às vezes até você faz isso. Outra coisa, deixa a luz do sol entrar no quarto para clarear, para limpar aquela densidade energética, sabe? Tem gente que fica o dia todo jogando videogame no quarto, tem filhos, tá? Mães que permitem que isso aconteça. Sabe, o filho fica dentro do quarto o dia todo ali, falando palavrão, sabe? Se masturbando, fazendo um bocado de coisa ali dentro do quarto, vendo vídeos que não tem nenhum valor ali dentro, e aquela energia fica perambulando, as paredes absorvem toda aquela energia e o ambiente fica ruim, fica obscuro. Aí a pessoa vai, entra ali, já sente aquela energia ruim pulsando ali dentro. Tomar cuidado com isso. Ele fala sobre a questão da influência das mulheres, tá? Mulheres, elas, na questão lunariana da coisa entre os povos bárbaros, profecia, magia andam juntas, tá? Elas aconselham guerreiros, predizem vitórias e derrotas. Não é muito diferente na igreja, onde a gente, claro, a gente sabe que, obviamente, delas nasce a crença de elfo e fadas, mas na igreja católica a gente vê, por exemplo, Joana d'Arc e tantas outras santas. Santa Clotilde, Santa Genoveva, e Fredegunda, né, que já encarna o lado sombrio, né, e etc e tal. Então tem várias histórias, né, sobre a questão do patriotismo francês. Mas uma coisa importante aqui é o seguinte, ó, vamos lá. É verdade ou mentira que a igreja católica pegou? A igreja, ela trouxe para dentro do seu âmbito entidades, pessoas, heróis que eram de outros povos e mudou o nome e trouxe para sua como santo. Isso aconteceu ou não aconteceu? Pois é, muitos dizem que sim, outros dizem que não. Muitos dizem que sim, quando fala de Santa Genoveva, né? Sobre Clotilde, quando fala a respeito, inclusive, né, de São Jorge. Ah, São Jorge é Oxóssi e tal, e é o mesmo tal. Isso aí é a opinião de cada um. Eu já conheci pessoas da Igreja Católica que falam que isso é uma falácia e não estamos aqui para debater, estamos aqui para explicar. Então, olha só que interessante. No cristianismo nascente, essa força feminina assume forma de santidade, o oposto do que tem lá em cima. Então, Santa Clotilde influencia Clóvis a se converter, Genoveva salva Paris pela oração, Fredegunda encarna o lado sombrio, usando venenos, intrigas e algo de feitiçaria política. A famosa lenda de Melusina, mulher serpente ligada a uma linhagem nobre, mistura fada, maldição e poder feudal. Levi fala também da medicina oculta dos gauleses e dos elbagues, curadores populares que usavam ervas, fungos e preparados mágicos, tanto para curar quanto para provocar estado de êxtase. Tudo isso desemboca, né? Tudo isso traz à tona essa questão aí. E amor à terra, aos santos protetores, aos espíritos do país e, claro, né, para ele, uma forma elevada de magia coletiva. Então as pessoas elas chegam naquela vibração em conjunto na igreja, faz aquela oração, vai ter um mover. A pessoa chega ali para uma missa, todo mundo em conjunto vai ter um mover, porque está todo mundo ali junto, chamando a mesma coisa, na maioria das vezes. Está invocando algo ali. Está invocando algo ali. Mesmo que ela não perceba, mas está invocando algo ali. Okay? Então, essa questão das ervas, fungos e preparados mágicos, aqui no Brasil não é muito diferente. Tá? Aqui nós temos algumas religiões que fazem utilização de chá oasca, ayahuasca, vegetal, daime. Leis sálicas contra os feiticeiros. Levi entra na parte jurídica com as leis sálicas e os concílios da época que tentam enquadrar a magia. E os concílios da época tentam enquadrar a magia. A lei não nega totalmente o sobrenatural, mas condena quem causa dano por feitiçaria
ou engana o povo com promessas de tesouro, malefícios e viagens aéreas. Já vi muito isso aqui, viu? O pessoal bebeu ayahuasca uma certa vez, eu estava presente e vi, e desceram no carro, velho. Pegaram um carro, tudo doido da cabeça. Não que o vegetal, a ayahuasca, deixa a pessoa doida da cabeça, pelo amor de Deus, não entendo errado. Beberam o vegetal e cheiraram pó, fizeram um bocado de coisa. Aí bateu uma onda, meu irmão, dentro do carro, bateram um carro. Largaram o carro no meio da estrada, foram andando pra rave, deu bicho lá, meu irmão, deu uma situação. Sei que nessa brincadeira aí passaram, foi muito mal. Isso até virou notícia, tá? Isso até virou notícia. Se eu não me engano, isso foi no estado do Mato Grosso, lá em Cuiabá. Ouvi falar dessa história aí, tá? Ele aproxima. E eu soube disso porque a faculdade que eu estudei, para quem não sabe, né, eu fiz biomedicina no Univale. Eu sou biomédico, também sou jornalista, tenho uma carreira acadêmica e tal. E ouvi umas histórias meia complicadas aí, envolvendo inclusive alguns alunos da minha sala. Ele aproxima isso de passagens do Talmud, que também discute limites entre milagre, magia permitida e magia proibida. Surgem figuras históricas marcantes como Carlos Martel, acusado de magia por suas vitórias, o cabalista Zedequias, médico judeu que cura príncipes e vira alvo de desconfiança, e as visões epidêmicas no tempo de Pepino o Breve. Vou trazer um vídeo depois falando só sobre essa questão aí, tá? Quando muita gente dizia ver exércitos e navios aéreos no céu. Um decreto de Carlos Magno proíbe abordar quem afirma ter participado de procissões aéreas com sílfides, para impedir que essa imaginação coletiva vire seita, e Levi interpreta tudo como mistura de histeria, superstição e medo do indivíduo, mas reconhece que o direito tentou, à sua maneira, proteger o povo, ao mesmo tempo de feiticeiros e de exageros populares. Isso é uma coisa que acontece muito, tá? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, ó. Eu sei que muita gente não vai gostar disso aqui que eu vou dizer. Não é sempre isso. Mas eu já vi muito isso aqui na Bahia. Você chega ali em alguns lugares, você vê ali pintado na parede, bem assim. Venha fazer sua consulta de búzios, de não sei o que, tarô. Embaixo, às vezes, daquele papelzinho ali, que está no poste, tem uma palavra secreta. Tem uma palavrinha ali. Bem, o pessoal escreve a lápis, inclusive. Já vi, já vi. E teve uma situação aqui, meu amigo, que deu caso de polícia, tá? Era uma casa de aborto. Casa de aborto. Não estou dizendo que sempre é casa de aborto. Mas, normalmente, já vi muita gente falando sobre isso, que muitas das vezes, quando colocam aquilo ali no poste e você encontra uma palavra-chave em lápis no canto inferior ou no canto superior ou em algum lugar lá, e você fala aquela palavra-chave quando você liga para a pessoa e a pessoa ela vai entender o que é. Tá? Não é sempre, não são todas as pessoas que fazem consulta e tal, de búzios, não sei o que fazem isso, pelo amor de Deus. E não estou dizendo que essas pessoas trabalhem e praticam isso, estou dizendo que em alguns casos, né, eu vi uma situação bem peculiar, entende? Mas ok. Então, nesse capítulo das lendas do reino de Carlos Magno, né, o Carlos Magno aparece envolto em símbolos mágicos. As epopeias falam da espada de Durindana, ou Durandal, de Rolando, que corta rochas e guarda relíquias. Né, o olifante, chifre mágico, convoca ajuda, e cuja última trombeta anuncia o martírio de Roncesvalles. Nunca nem ouvi falar desse brother aqui, mas depois a gente traz um vídeo falando sobre ele. Levi mostra como a fantasia popular. Olha que eu já li esse livro algumas vezes, viu? Tem coisa que pra mim assim, meu amigo. Levi mostra como a fantasia popular transformou esses objetos em verdadeiros talismãs. Ele aborda o Etiridion, atribuído ao Papa Leão III, um pequeno livro de orações dado a Carlos Magno, que na tradição popular virou grimório de proteção universal, cheio de promessas exageradas, e também fala sobre o Shabat, né, das feiticeiras, né, dos tribunais secretos, como os juízes livres e alemães, que julgam nas sombras, alimentando a suspeita de pactos demoníacos. Obviamente isso aconteceu e acontece muito ainda, tá? Por incrível que pareça, né? Os decretos reais tentam conter abusos, tanto dos feiticeiros quanto dos caçadores de bruxas. Por fim, a figura do cavaleiro errante resume o ideal mágico cristão, o guerreiro que viaja pelo mundo guiado por símbolos sagrados, defendendo fracos e combatendo o mal. Aqui estão as palavras, tá? Que explica direitinho. A Tiridion é um livro de orações, tá?
O olifante é o grande chifre de guerra. E o Durandal, nada mais é do que a espada lendária de Rolando. Tribunais secretos, Shabbat, Assembleia Noturna. Eu falo Shabbat, mas é Sabat também. Já vi pessoas pronunciando dessa maneira. Então, a gente pronuncia igual. Inclusive, o meu orientador, na época, falava dessa maneira. Assembleia Noturna Imaginária de Bruxas e Demônios. Uma coisa importante que a gente não pode esquecer de falar aqui é sobre o seguinte, né? Quando os povos antigos eles iam para a guerra, eles precisavam muito dessa ligação com o poder superior e eles faziam como podiam. Tá? Falavam com os espíritos ancestrais e etc e tal. Só para relembrar aqui. Então, Levi mostra quem eram, de fato, os magos medievais. Nem sempre eram feiticeiros de capa preta, mas muitas vezes eram santos, teólogos e sábios. E ele cita reis como Roberto o Piedoso, acusado de magia por causa do nascimento de um filho monstruoso e por se apoiar em conselheiros astrológicos. Astrólogos, aliás. Lembrando que a astrologia ela é muito mais antiga, tá? A observação dos astros é antiga demais. Antiga demais. Existem e existiram calendários que estavam inteiramente ligados às estrelas do céu. Na corte de São Luís aparece o Rabino Jaquiel, grande cabalista, consultado por sua ciência matemática e teológica. A ciência matemática, futuramente a gente vê aí, vamos trazer um vídeo falando sobre tritêmio. A professora de Cornélio Agripa. Okay? Entra em cena doutores como Tomás de Aquino e São Boaventura, que unem Aristóteles, teologia, certas intuições cabalísticas numa síntese filosófica profunda. A verdadeira magia, diz Levi, é o uso da inteligência e da santidade para governar as forças da natureza e da sociedade. Os charlatões que prometem ouro instantâneo, tesouros escondidos ou pactos fiéis com o diabo são a caricatura dessa tradição. O capítulo mostra a tensão constante entre mago santo, que serve a Deus, e o mago político, que tenta dobrar o mundo à própria vontade. Lembrando que político não sempre, nesse caso aqui, político ele tem essa significância, esse significado aqui. Tá? Dessa maneira aqui que o Eliphas trouxe nesse capítulo, tem esse fundamento aqui. Ok? Um cabalista é o estudioso da cabala, tradição mística judaica cristã, de leitura simbólica das escrituras. Mas aqui no grande teólogo medieval que sistematiza a filosofia cristã. Jaquiel, um rabino erudito, citado como conselheiro cabalista na corte de São Luís. O capítulo 6 é bem tranquilo, fala sobre processos célebres. Né? Aqui vem os grandes julgamentos de magia, em especial o caso de Gilles de Raiz, ou de Raiz. Já vi pessoas pronunciando dessa maneira também. Marechal de França, herói de guerra, e protótipo do Barba Azul, rico e piedoso, rico e poderoso. Ele se entrega à experiência de alquimia e necromancia em sua torre de Machecoul. Enquanto crianças desaparecem na região, sua esposa percebe luzes azuis na torre, condenada, e, com a irmã, encontra uma capela profanada, um laboratório alquímico e, por fim, uma sala mergulhada em fedor de morte. O Duque de Bretanha manda prendê-lo. Nas investigações descobrem o resto de dezenas de crianças e, sob ameaça de tortura, ele vai confessar o assassinato, sacrilégios e práticas horríveis, misturando volúpia, sangue e supostos rituais para manter tesouro e poder. É condenado à morte e Levi afirma que aqui há sim magia negra criminosa, mas destaca que à mesma época queima, junto com os monstros de Gilles, muitos loucos, histéricas e inocentes confundidos com feiticeiros. Então eu estou fazendo uma leitura, tá? Tem coisa aqui que eu estou lendo aqui junto com vocês, eu estou relembrando, tá? A gente lê esse livro aí 2, 3 vezes, mas depois a gente tem que ler. É um livro que fala só sobre a história da magia. É um livro importante, mas tem muita coisa aqui que a gente só tem que passar por cima mesmo, tá? Porque senão acaba criando uma mística por detrás, de Santa Genoveva, de não sei quem, disso, aquilo outro. Pelo amor de Deus, tenha santa paciência. No fim do livro, Levi mostra a explosão da demonologia popular. Cronistas como Pedro o Venerável contam visões do diabo em latrinas, em forma de gato, porca ou carneiro.
Nobres como o Marechal Trivulzio veem diabo no quarto e lutam com eles à espada. Velhas, desorientadas, se acusam de ter o diabo como amante. Tribunais levam a sério relatos de íncubos e súcubos. A histeria coletiva transforma doenças nervosas. Epilepsia e delírios em prova de pacto demoníaco. Sob pressão do povo, juízes mandam queimar supostos feiticeiros que, na verdade, precisavam de médico e cuidado, não de fogueira. E Levi critica tanto os que atribuem tudo ao diabo, quanto os céticos que negam os fatos. Óbvio, está corretíssimo nisso aqui. Ele propõe outra leitura. Muitos fenômenos vêm da luz astral, uma espécie de campo psíquico, agindo em cérebros frágeis, criando alucinações e efeitos físicos estranhos. E a saída para ele é unir a ciência, a psicologia e a religião, em vez de demonizar ou ridicularizar o sofrimento humano. Sobre a questão de luz astral, veja bem, a luz astral não é somente isso aqui não, tá? A luz astral ela também é o conhecimento superior. Ou conhecimento que está perambulando e circulando numa outra escala vibratória. No astral mesmo, entende? Já íncube e súcubo são demônios sexuais. Acontece muito, às vezes, de a pessoa estar dormindo e ela acordar com prazer demais, que acaba acontecendo um fenômeno, entende? Fisiológico, estranho. Isso acontece. Isso acontece por quê? Porque basicamente, pessoal, aquelas entidades, elas são também vampiros. Entidades que trabalham em cima de um vampirismo energético. Ela vai absorver a energia. Quando a pessoa ela tem aquele prazer durante o sono, ela vai se alimentando daquele prazer. E aí, obviamente, né, são entidades que elas podem também ser invocadas, e dentro de um ritual de súcubo e íncubo, existe sempre um sexo coletivo. Casa de swing tem muito íncubo e súcubo, tá? Muito. Onde tem muita fornicação, luxúria, tem muito íncubo e súcubo também. E espíritos que se transformam nisso também. Pessoas que morreram que se transformam nisso também, porque elas não conseguem largar o vício da pornografia. E continuam se alimentando disso no mundo astral. Bom, deixa o like e compartilha esse vídeo. É muito importante a sua contribuição. Esse vídeo, pessoal, eu gravei ele assim, tentando medir o máximo as palavras, tá? É porque realmente é um pouco delicado falar sobre algumas religiões, é um pouquinho delicado falar um pouquinho sobre algumas seitas, tradições. Isso é pepino às vezes, entende? Bom, de modo geral, é isso. Um forte abraço para os senhores, fiquem bem. Vamos para a próxima aula. Deixa o like, hein? Não esquece não. E se inscreve no canal e coloca nos comentários o que é que você achou dessa aula. Se a leitura também pareceu não ficar muito boa, é porque realmente eu estou gravando esses vídeos no horário que eu posso. Então peço a compreensão de todos.